Olá, alunos! Hoje o nosso encontro dos estudos dirigidos vai, mais uma vez, tratar do assunto lógica da argumentação. Nós já temos conversado sobre essa que é, dentro da área jurídica, uma habilidade importante. A habilidade de raciocinar, a habilidade de pensar sobre lógica dos argumentos. E só para lembrar, algo que nós também já conversamos, um argumento ou um raciocínio é uma associação entre premissas que levam a uma conclusão. Isso estava dito desde o nosso primeiro encontro, já naqueles outros materiais que deixamos disponíveis para vocês. Mas caso vocês queiram lembrar, claro, não custa nada. Então vejam, um argumento é a associação entre, não existe argumento sem que não ocorra uma relação. A relação é primordial para um argumento. Bom, como nós podemos ver no exemplo, em que inclusive não há nem conteúdo. Eu fiz uma organização mais em termos de símbolo para que vocês entendam. Então vejam, eu tenho duas premissas e uma conclusão nesse argumento que eu lhes apresento. Não é só assim. O argumento clássico, no qual eu só tenho duas premissas e uma conclusão, chama-se silogismo. E também já vimos isso. E, inclusive, vimos ainda que um argumento pode ter inúmeras premissas que levam a uma conclusão. Claro que daí não será chamada de silogismo. E também já vimos a questão dos raciocínios, dedutivo ou indutivo. Mas atenção ao exemplo que vocês estão vendo. Eu tenho duas premissas e uma conclusão. Vejam a relação entre. Está dito na premissa 1, B é P. Está dito na premissa 2, todo P é E. Conclusão, logo B é E. Isso é um raciocínio, isso é um argumento. Ocorre quando eu consigo derivar a conclusão das premissas. Elas caminham para a conclusão. Da relação entre elas, eu tenho a conclusão. Muito bem? É isso que nós vimos no primeiro encontro teórico sobre lógica da argumentação. Agora, no dia de hoje, nessa nossa aula, nesse nosso encontro, dois serão os nossos objetivos principais. Nós vamos conversar sobre validade e sobre verdade de argumentos e de raciocínios. Por quê? Já está, né, na hora, mais do que na hora de você, aluno do curso de Direito, ler textos com um pouco mais de competência mesmo, de densidade de leitura, analisando se aquilo que está posto no texto jurídico ou não, ele tem condições de ser considerado um argumento válido e também um argumento de verdade. Lembre-se sempre que a tarefa básica de um operador do direito é trabalhar com a linguagem peticionando. Claro que eu estou fazendo um trabalho de essencialidade, dizendo que isso é o primordial, mas o é mesmo. Nesse sentido, quanto mais você souber sobre a argumentação, quanto mais você souber a respeito de raciocínio, melhor será para você. Inclusive, nunca se esqueçam daquilo que eu disse no primeiro semestre. Ao advogado cabe convencer e persuadir. Nessa ordem, primeiro convence, depois persuade. E não se convence sem racionalidade. E é isso que estamos buscando nesses nossos encontros de estudos dirigidos, o OC do segundo semestre. Bom, então vamos lá. Primeiro conceito que hoje apresento como novo é validade. O que é um argumento válido? O que é um raciocínio válido? Então atenção, porque faz diferença. Eu tenho aí uma distância entre validade e verdade. Olha que interessante a proposta que nos foi dada, muito mesmo, formal, inclusive chama-se lógica formal, pelos filósofos. Veja, validade é o resultado da relação entre as premissas. Um argumento, ele pode ser chamado de válido se a conclusão é consequente das duas primeiras proposições, das premissas. Isso vai nos levar a uma ideia bem interessante. A validade depende da inferência, da relação que se dá entre as premissas para levar à conclusão. Se a conclusão é consequência daquilo que está nas premissas, que são os antecedentes, então eu tenho um argumento válido.
Em outras palavras, o que a gente está querendo mostrar para vocês aqui, vejam nos nossos slides, é que raciocínio e argumento dependem de forma, não de conteúdo. Forma. Se as proposições das premissas são antecedentes e a conclusão é consequente, eu tenho um argumento válido. Isso é interessantíssimo para você, aluno do curso de Direito, para você começar a olhar os textos escritos de uma forma um pouco mais objetiva. O que já conversei com vocês também é difícil. Nós temos dificuldade em objetividade. Mas quando nos deparamos com a questão da lógica, iniciamos um exercício a esse respeito. Então, ponto 1. A validade de um argumento, ela depende da forma, porque é a relação entre as premissas com a consequente inferência da conclusão que garante a sua validade. Então, quando eu quero saber se um argumento é válido ou não, o que eu observo? Eu observo justamente a relação entre, sem pensar no conteúdo. Às vezes o conteúdo nos atrapalha quando estamos avaliando a questão da forma, a questão da validade. Por isso, uma dica, que é inclusive a que eu usei no nosso exemplo, é transformar o seu raciocínio, o seu argumento em fórmulas, para você não ficar prejudicado com o conteúdo. Querem ver? Olhem aí, outra vez. Prestem atenção nessa relação. O que está sendo afirmado? Primeira ideia, né? Premissa 1, proposição 1, B é P. Segunda, todo P é E. Conclusão, inferência que se dá a partir dessas duas informações antecedentes. Logo, B é E. A consequência está na conclusão porque é uma inferência. Inferir é isso. Inferir é tirar da relação, é ser consequência da relação. Então, eu tenho uma conclusão que deriva de forma muito válida das premissas anteriores. O que contém essas premissas? Bom, eu posso ter um argumento da seguinte forma. BP, Bruno é paranaense. Todo P, todo paranaense é eidético. Logo, Bruno é eidético. Uma observação apenas, eidético é um indivíduo que tem uma capacidade de memorização excepcional. Então, é um elogio aos paranaenses. Mas voltando, se eu afirmo que Bruno é paranaense, que todo paranaense é eidético, logo Bruno é eidético, esse argumento é válido? Com toda certeza. Por quê? Porque é forma. E se você analisar a forma, a conclusão deriva das premissas de forma absolutamente correta. Essa é a diferença entre validade e verdade. A validade foi uma proposta da lógica formal, né? Dos estudos da lógica formal. E a lógica formal, na verdade, ela se ocupa da estrutura do pensamento, da estrutura dos raciocínios. Ela não se interessa em saber se aquelas premissas têm conteúdo X ou Y. Normalmente os estudiosos vão dizer que a lógica ela trabalha simplesmente com a relação entre as proposições, que são as premissas, e a conclusão e a inferência entre elas. Quem se ocupa de verdade ou falsidade de premissas é a ciência. A filosofia, a lógica, simplesmente da estrutura do raciocínio. Isso é ótimo, porque nós, muitas vezes ocupados com a questão do conteúdo, nos perdemos na organização do raciocínio. E vale para você ler e escrever. Quantas vezes a nossa escrita é confusa justamente porque não temos elementos de lógica formal. Essa maneira da lógica nos propor a organização no raciocínio nos ajuda. Justamente analisando o pensar vai dar a nós também elementos para pensar melhor, para organizar o raciocínio sem considerar o conteúdo. É uma contribuição da lógica isso para nós. E apenas para acrescentar o quanto é interessante essa proposta da lógica formal a respeito do raciocínio, da estrutura do raciocínio, há 3 princípios interessantíssimos na lógica formal que diz respeito à consequente validade ou não dos raciocínios. Olha que interessante. Para a lógica formal, eu tenho, por exemplo,
o princípio da identidade. Para a nossa organização do pensamento, que princípio é esse? É o princípio de determinar o que é e ponto. Então, aquilo que é, as coisas são o que elas são e não são outras. Então, eu preciso começar também a organizar o meu raciocínio dessa forma, de uma forma muito objetiva. Livro é livro, vida é vida. Eu não posso afirmar que a vida é um livro. Para a lógica formal, aí eu estou infringindo o princípio da identidade. Olha que colaboração nos traz a lógica formal em relação à questão da objetividade, da generalidade, que é uma característica justamente da linguagem jurídica. Olhem outro princípio interessante. Princípios que norteiam a construção das proposições. É a proposta da lógica formal, a fim de que a inferência leve à validade. Então, o primeiro princípio é da identidade. O da não contradição interessa-nos muito também, porque, segundo esse princípio, nenhum pensamento pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Então, eu não posso raciocinar que a vida ela é bela, mas também a vida não é bela. Eu a considero como bela e não bela. Esse é um tipo de infração ao princípio da não contradição, porque eu estou, ao mesmo tempo, atribuindo à vida uma característica positiva, negando essa característica. Então, o que é verdade? O que é falso? É um tipo de proposição que infringe os princípios da validade. E, por último, o princípio do terceiro excluído. Uma ideia é verdadeira ou falsa e só, ponto. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo ou qualquer outra possibilidade. Não existe uma terceira possibilidade. Como exemplo, podemos dizer que a vida é longa, ponto. Mas pode ser curta? Não. A vida é longa, então se essa proposição for verdadeira ou falsa, perfeito. Agora, dizer que existe uma terceira possibilidade, não existe uma terceira, é mais ou menos verdadeira ou mais ou menos falsa. Esses princípios nos ajudam, de novo, como já havia dito, a pensar e a encontrar, evidente nos textos escritos, essas estruturas de pensamento que muitas vezes mais nos confundem do que esclarecem. Tudo isso para falar de validade. Então, lembrando, validade é uma característica de um argumento, de um raciocínio, e que a ela eu chego, a validade, a essa característica, pela inferência entre as premissas para se chegar à conclusão. A conclusão é consequência das premissas. Ponto. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, no entanto, é a ideia da verdade. A verdade não é um atributo do raciocínio, mas das proposições, ou seja, das premissas e da conclusão. Então é diferente, eu não estou analisando a relação entre vai derivar em válido ou inválido. Agora, cada uma das proposições, sejam as premissas ou a conclusão, aí sim, podem ser falsas ou verdadeiras. E só, né? Segundo nós já vimos os princípios. Ou ela é falsa ou ela é verdadeira. Para que o raciocínio, a conclusão do raciocínio possa ser considerado verdade, aí eu tenho duas condições importantes. Eu tenho a condição das premissas necessitarem serem verdadeiras e a inferência entre elas válida. Entenderam? De novo, verdade é uma característica de proposições, verdade, falsidade. Então, eu leio a premissa e a ela atribuo essa condição de ser verdadeira ou falsa. Ponto. Para que eu diga que a conclusão de um argumento é verdade, eu tenho que analisar se as premissas também são verdadeiras e se a inferência entre as premissas leva a um argumento válido. Então, são dois momentos diferentes. Querem ver? Observem esse exemplo que volta para nós. Bruno é paranaense, todo paranaense é idético, logo Bruno é idético. Muito bem, nós já vimos que na condição de raciocínio de argumento eu tenho aí validade. É um argumento válido porque a inferência entre as premissas leva consequentemente à conclusão. Perfeito. Agora a verdade. Vamos analisar a verdade? Pensem. Proposição 1, premissa 1, Bruno é paranaense. Verdadeira, é uma proposição, uma premissa que pode, se realizar como verdadeira. Premissa 2,
todo paranaense é eidético. Essa premissa propõe verdade? Não, ela já é naturalmente falsa. Nesse caso específico, não é em todo caso que acontece, é por conta da generalização. Todo paranaense é eidético. A característica dessa memória extraordinária é rara e isso, claro que contradiz a generalização do todo. Premissa 2, falsa. Logo, a conclusão será: Bruno é eidético é o quê? Verdade ou falsidade? A conclusão é verdadeira ou falsa? Ainda que o argumento seja válido, a conclusão é falsa. Bruno é eidético é falso. Por quê? Porque eu analiso a conclusão a partir das premissas. As premissas precisam ser verdadeiras, para que a conclusão seja verdade. Se as premissas não forem, e a premissa 2 não é, eu não tenho um argumento de verdade. Eu posso ter uma conclusão de verdade, posso ter um argumento válido, como é o caso, mas não é uma conclusão que coloque, que expresse verdade. Então, o raciocínio é válido, o conteúdo é falso. A conclusão é falsa. Então, validade e verdade são questões interessantíssimas quando você raciocina sobre um texto. Nós estamos propondo para vocês uma maneira diferente de ler textos. Não é só ler o texto, entendi, não entendi, é difícil, tem esse significado aqui, tem outro significado lá. Qual a estrutura desse texto? Esse texto trabalha com relações, com elementos que levam à validade dos argumentos e também conduzem a conclusões que sejam verdade. A gente precisa começar a analisar. Então, eu trouxe aqui para vocês, a fim de que possamos exercitar, vários slides para que essa ideia fique compreendida por nós, bem compreendida. Vamos ver. A pergunta é sempre essa: é válido? É verdade? Então, você vai vendo comigo os slides, já pode, se estiver sozinho, raciocinar, pensar, se estiver com alguém, comentar. Vamos ver, vamos lá? Vejam, eu tenho de novo um silogismo, escolhi os silogismos porque são raciocínios menores, só 2 premissas. É uma vantagem para vocês na análise. Então, vejamos. Premissa 1, todos os paranaenses são brasileiros. Premissa 2, Anselmo é paranaense. Conclusão, Anselmo é brasileiro. Logo, Anselmo é brasileiro. Esse argumento é válido? O que você tem que pensar? Tem que pensar se a relação entre premissa 1 e premissa 2, se a inferência, se quando eu leio 1 e quando eu leio 2, eu derivo, eu tiro dessa relação a conclusão. A conclusão é resultado da premissa 1 e premissa 2? Pense. Se for, o argumento é válido. Se não for, o argumento é inválido. Além disso, por um minuto, também raciocine sobre verdade. Eu tenho uma conclusão que expressa a verdade? O conteúdo do final, a conclusão do argumento é verdade? É um outro tipo de análise. Você precisa pensar se premissa 1 é verdadeira, se premissa 2 é verdadeira. Assim, se na primeira verificação você considerou que o argumento é válido, para considerar a conclusão verdade ou não, o conteúdo verdade ou não, basta verificar se as premissas são verdadeiras. Se forem, você tem um argumento válido e tem uma conclusão que expressa a verdade. E aí? Observem, todos os paranaenses são brasileiros. Anselmo é paranaense. Anselmo é brasileiro. O que eu tenho aqui? Muito bem, eu tenho um argumento válido e eu tenho uma conclusão verdadeira. Esse é um tipo de raciocínio que nos leva a esse resultado. Outro, vamos lá, mais um exercício. Agora, mudando um pouco a estrutura das premissas. Todos os paranaenses são pessimistas, premissa 1. Anselmo é paranaense, premissa 2. Conclusão, logo, Anselmo é pessimista. E agora? O argumento é válido? Para isso, verifique, por favor, se das premissas eu concluo que Anselmo é pessimista. Se eu retiro a conclusão da relação entre as premissas, isso se chama inferência. E se depois de verificada a validade ou não, você pode progredir para verificar a verdade.
como progredir. Se for válido, progrida. Se não for válido, o raciocínio nem vai em frente, porque ele não vai ser verdadeiro. Para ser verdadeiro tem que ser válido e as premissas têm que ser verdadeiras, a fim de que a conclusão também seja verdade. E aqui, o que eu tenho? Eu tenho um argumento válido. Olhem, observe, todos são pessimistas, Anselmo é paranaense. Sim, claro. Se considerarmos a estrutura do raciocínio, até uma estrutura simbólica, se retire o conteúdo para não contaminar, é válido. É verdade ou não? Agora é outra análise. Posso passar para a verdade. Bom, comecemos. Todos os paranaenses são pessimistas. É possível que essa premissa seja verdadeira? Não, não é possível. Não é possível por conta da generalização. Conteúdo, todos pessimistas. Eu tenho aqui uma proposição que não se confirma. Então, na primeira parte já do raciocínio, eu vejo que a premissa 1 é falsa. Se ela é falsa, a conclusão não é de verdade, certamente. Mais um. Observe. Agora, façam uma leitura mais rápida, já estão acostumados. Todos os paranaenses são brasileiros. Existem brasileiros pessimistas, logo, existem paranaenses pessimistas. O que acontece aqui? Todos os paranaenses são brasileiros. Existem brasileiros pessimistas. A conclusão, ela é um resultado lógico, ela é uma inferência das duas primeiras premissas. Então é assim que você vai sempre testando validade para depois testar a verdade. Mas creio que vocês tenham entendido a diferença. Verdade, olha um por um, premissa 1, premissa 2, conteúdo, já para validade você vê estrutura. São diferentes maneiras de olhar a construção do pensamento e a expressão desse pensamento em língua escrita. Mais um para vocês. A intenção é que vocês testem, né? Testando o anterior. A que conclusão chegaram? É válido? Se for válido, eu progrido para a verdade. Se não for válido, eu paro. Olhem esse, todos os paranaenses são pessimistas, Anselmo é pessimista, logo Anselmo é paranaense. Então, eu tenho, nós tínhamos visto eu tenho uma condição de analisar os argumentos e os raciocínios a partir de dois pontos de vista distintos. Validade e verdade. Para nós, a intenção é justamente que vocês percebam essa diferença e consigam fazer análises a respeito. Vocês perceberão, vocês entenderão, desculpem, que fica diferente a leitura e fica diferente a escrita a partir desse entendimento. Você vai começar a olhar para o seu próprio texto e verificar se ele está estruturado de forma que pelo menos seja válido. Se ele for válido, aí depois você faz a segunda verificação. Eu chego a uma conclusão que possa se dizer verdade? Se não, no caso do silogismo, por exemplo, eu vou ter as famosas falácias, as mentiras. E às vezes estão tão escondidas dentro da estrutura do argumento, do raciocínio, da proposição, se é verdadeiro ou não, que eu me engano e não consigo chegar a essência, tanto da relação da estrutura, quanto do valor, né, da conclusão, se é verdadeira ou não. Agora, uma proposta para você. Veja, um exercício para que você possa fazer. Eu estou propondo agora, mas volte a ele depois. Escreva, eu gosto, né, que vocês façam, escreva numa folha aí, anote as premissas, trabalhe mesmo com o pensamento para saber se é válido ou não. Estou propondo agora um raciocínio de 3 premissas com uma conclusão, não é mais um silogismo. Mas vejam, todos os insetos são aves. Todas as aves são pedras. Existem homens que são insetos, logo existem homens que são pedras. E agora? É válido? É verdade? Um pouquinho mais aí para vocês exercitarem essa habilidade, essa capacidade de entender validade e verdade e encontrar essas condições, essas características em raciocínios. Faça você esse exercício, responda a essa pergunta. Converse com o colega se você não chegar a nenhuma resposta, se você ficar confuso.
num primeiro momento, pode ser que algumas pessoas até considerem que há confusão, mas a confusão é provocativa. Meio misturado isso. Todos os insetos são aves, todas as aves são pedras. Existem homens que são insetos, logo existem homens que são pedras. Que isso? Confusão, não tem nada de confusão. A proposta é para desafiá-lo mesmo. Desafie o seu pensamento. Desafie o seu pensamento em funcionar em duas instâncias diferentes. A instância estrutural. Veja se a estrutura está correta, consequentemente eu tenho um argumento válido. Depois, se for válido, veja se as proposições são verdadeiras a fim de que eu tenha uma conclusão que também seja verdade. O mesmo aqui. Todo animal é um ser vivo, uma pedra não é um animal, logo uma pedra não é um ser vivo. Trabalhe mesmo com pequenas partes. Você pode até fazer, se quiser, uma projeção visual desse raciocínio, dessa estrutura. Lembrando, validade é deriva. Eu tenho que derivar a conclusão, eu tenho que inferir. A relação entre premissas leva à conclusão. E se for válido é que eu vou para frente, verificar se é verdade ou não. São maneiras, e vocês vão descobrindo aos poucos, de transformar ou de pelo menos exercitar, inclinar o nosso raciocínio para uma outra forma de ver textos e ver as nossas próprias argumentações. Tudo por conta da exigência que vocês têm em relação a essa habilidade. Qualquer cidadão tem, mas o profissional do direito tem essa exigência profissionalmente. Você é lógico? Foi uma pergunta que eu fiz no início dos estudos dirigidos desse semestre. Você reconhece um raciocínio lógico? Você sabe o que é validade de raciocínio, o que é verdade? Então agora você já tem as duas condições e pode começar a trabalhar com elas na escrita e na leitura dos textos. Assim como, portanto, feitos esses exercícios que eu acabei de propor, a proposta final para vocês, nesses últimos slides, é justamente de que vocês encontrem esses argumentos e também trabalhem com validade desses argumentos, dizendo por que são válidos ou, se não, por que não são válidos. Mas dessa vez eu não vou colocar divididos em premissa 1 e 2, porque não é assim que aparece no texto, caríssimos. No texto você tem toda a informação junta. Então, a primeira atividade agora é uma atividade de escolha, né? Você vai escolher entre a alternativa A e B. O que você vai escolher, qual dos argumentos é o válido. E por quê? É a escolha que você vai fazer tanto nesta, quanto nesse slide, quanto no próximo. Então, olhando da forma como está, vejam, vou ler a alternativa B para vocês. Todas as pessoas que se vacinam contra a gripe não a contraem. João vacinou-se contra a gripe há 2 meses, logo João ficará imune à gripe que agora atinge tanta gente. É válido esse raciocínio, esse argumento? Por que ele é válido? E assim também a alternativa A vocês vão pensar o mesmo. No próximo, mais 2 alternativas A e B. É o mesmo tipo de atividade. Escolha a alternativa que você considera a alternativa correta, aquela que inclua um argumento válido. E diga por que aquele argumento é válido. Nós temos aí 2 textos muito interessantes. De novo, vou ler a alternativa B. Vejam. Fui a Roma e não vi o Papa. Fui a Barcelona e não vi jogar o Barça. Fui a Milão e não vi a Catedral. Apesar disso, as viagens foram muito agradáveis. Isso é um raciocínio válido? Isso é um argumento válido? Sim? Não? Por quê? Então, essa é a primeira atividade que vocês farão. A segunda proposta, agora já tocando naqueles 2 textos com os quais estamos lidando todo o nosso semestre, embriaguez e negócio jurídico, é encontrar nos textos argumentos, raciocínios. Vocês vão voltar aos textos e vão verificar quais argumentos há nesses textos. Destaque esses argumentos, retire o parágrafo, escreva no outro lugar e a partir desse destaque, desestruture, Isso que é analisar. Divida em partes menores. Que partes menores? Premissas. Você destacou um raciocínio, destacou um argumento, então vai elencando premissa 1, premissa 2, premissa 3, conclusão, seja quantas premissas houver, isso vocês que depois determinarão, mas
Feito esse exercício, coloque, de destacar. Encontrei aqui, esse parágrafo é um raciocínio do autor, é um argumento do autor. Perfeito. Quais são as premissas e qual é a conclusão? Depois que você assim o fizer, analise mais uma vez e diga, é um argumento válido? Se é, também é verdadeiro ou é falso? A sua conclusão, é verdadeira ou é falsa? Então, são movimentos diferentes. O primeiro exercício de múltipla escolha, esse agora é realmente de análise profunda. Volte aos textos Embriaguez e Negócio Jurídico. Destaque trechos do texto que sejam argumentos. Depois, esses argumentos você desestruture em premissas e conclusões e verifique se era um argumento válido ou não, verdadeiro ou não. Ok? Já é, eu acredito, uma quantidade suficiente e muito interessante de exercícios e atividades para vocês fazerem na nossa aula de hoje, no nosso encontro de hoje. Lembrando que se você não lidar com o texto, essas informações não ficarão claras. Se você não mexer e não exercitar, não vai conseguir apreender, pegar para si, tomar para si esses conceitos. Dúvidas vocês têm? Envie para mim no nosso grupo do Facebook, cada sala com o seu grupo, que eu vou discutindo para vocês essas questões da aula de hoje, verdade e validade de argumentos. Bom final de semana para vocês, nos encontramos na próxima quinta-feira.